Este sermão não nasceu em um ambiente confortável, nem foi moldado para proteger sensibilidades religiosas. Ele foi forjado no século XVIII, em meio ao grande despertamento, pregado por George Whitefield, um homem que falou a multidões ao ar livre, porque muitos púlpitos já haviam se fechado para a verdade. Whitefield pregava em campos, ruas e minas, diante de homens e mulheres saturados de religião e vazios de Deus. O texto que fundamenta esta mensagem é Romanos capítulo 1 e versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento reprovado. Whitefield não tratou esse texto como uma descrição distante de pagãos antigos, mas como um diagnóstico espiritual para pessoas religiosas. Para ele, o maior juízo de Deus não era o raio que cai do céu, mas o momento em que Deus retira sua mão e deixa o homem entregue aos seus próprios desejos. Ele afirmava com temor que há algo pior do que ser confrontado por Deus, não ser mais confrontado. Este sermão foi pregado em uma época de intensa atividade religiosa, como a nossa. Mas Whitefield ousou dizer que atividade não é avivamento, ortodoxia não é vida, e familiaridade com o sagrado pode ser o caminho mais rápido para a indiferença espiritual. O que segue não é apenas uma exposição bíblica, é um alerta. Porque se Deus ainda confronta, há esperança. Mas se ele silencia, o juízo já começou. Whitefield ensinava que Deus não entrega um homem de uma vez, ele o entrega aos poucos. Primeiro vem a advertência, depois a resistência. Em seguida, a repetição do pecado. Por fim, o silêncio. Romanos 1 não descreve apenas a ira ativa de Deus, mas sua retirada. E quando Deus se retira, o homem não se torna livre, ele se perde. Whitefield dizia, em essência, que o espírito reprovado não é um estado de ignorância, mas de familiaridade sem temor. Não é alguém que nunca ouviu a verdade, mas alguém que a ouviu tantas vezes que já não reage. O coração não se endurece de repente, ele se acostuma a resistir. Esse processo é assustadoramente visível na igreja contemporânea. Nunca tivemos tantos sermões, tantos cursos, tantos recursos, e nunca fomos tão pouco quebrantados. O pecado já não choca, ele é administrado. A graça já não constrange, ela é usada como desculpa. O evangelho já não confronta, ele é ajustado para não ofender. Whitefield alertava que Deus pode permitir que um povo continue religioso enquanto já não está mais presente. Cânticos continuam, programações prosperam, discursos se mantêm, mas a convicção desaparece, e isso não é bênção, é abandono. Um dos pontos mais cortantes do sermão de Whitefield é sua descrição dos sinais de um espírito reprovado. Ele não aponta primeiro para escândalos visíveis, mas para algo muito mais sutil, a indiferença espiritual. O maior sinal de perigo não é o choro excessivo, mas a ausência completa de lágrimas. Não é o medo, mas a tranquilidade no pecado. Whitefield afirmava que quando um homem consegue ouvir advertências eternas sem ser afetado, algo já morreu dentro dele. E aqui está o retrato da igreja de hoje. Pessoas que escutam sobre cruz, juízo, santidade e eternidade com a mesma reação de quem assiste a um noticiário comum. O coração já não treme, a consciência já não acusa, a palavra já não fere. Isso não acontece de um dia para o outro. Whitefield descreve um caminho que convicções são adiadas, advertências são racionalizadas, o pecado é normalizado e a consciência é cauterizada. E por fim, Deus entrega o homem a si mesmo. Esse processo não destrói apenas indivíduos, ele corrói igrejas inteiras. Whitefield confrontava duramente o adiamento espiritual. Para ele, o "depois eu me arrependo" era uma das armas mais eficazes do inferno. Cada adiamento, dizia ele, treina o coração para resistir a Deus. O tempo não torna o homem mais sensível, torna-o mais endurecido. A igreja moderna vive de depois. Depois falamos de arrependimento. Depois tratamos do pecado.
Depois lidamos da santidade. Whitefield diria que esse depois é o caminho mais curto para o estado em que Deus já não fala, porque Deus fala enquanto há resistência. Quando ele para de falar, é porque já entregou. Apesar do peso, Whitefield não pregava desespero sem esperança. Ele afirmava que enquanto há sensibilidade, há misericórdia. O medo ainda é sinal de vida. O incômodo ainda é graça. O confronto ainda é amor. Mas ele era absolutamente claro. Somente Cristo é a proteção contra esse estado de morte espiritual. Não um Cristo moldado pela cultura religiosa, mas o Cristo vivo, santo, soberano e absolutamente Senhor. Cristo não guarda quem brinca com a graça, mas sustenta aqueles que tremem diante da palavra. A igreja atual se orgulha de ser equilibrada, quando muitas vezes já é apenas insensível. Whitefield não chamaria isso de maturidade, mas de endurecimento disfarçado. Quando o zelo é rotulado como exagero e o temor é chamado de fanatismo, o coração já começou a negociar com a frieza. Outra marca de uma igreja entregue a si mesma é a substituição do arrependimento por linguagem técnica. Pecado vira fraqueza. Desobediência vira processo. Rebeldia vira questionamento legítimo. Whitefield jamais permitiria que o vocabulário suavizasse aquilo que a Escritura chama de morte. Whitefield também advertia que Deus pode retirar sua presença sem retirar os dons. Pregações continuam eloquentes. Ministérios continuam funcionando. Mas o Espírito já não convence, apenas entretém. Esse é um dos juízos mais sutis. Tudo parece vivo quando já está sendo mantido artificialmente. Há ainda um sinal gravíssimo, quando a igreja começa a temer perder pessoas mais do que temer perder Deus. Whitefield pregava para multidões, mas nunca negociou a verdade para mantê-las. Para ele, uma igreja cheia sem Deus era mais trágica do que uma igreja pequena com temor. A geração atual rejeita advertências severas, dizendo que elas não comunicam amor. Whitefield responderia que o amor que não adverte não é amor, é negligência espiritual. O mesmo Deus que consola é o Deus que fere. O mesmo Cristo que acolhe é o Cristo que confronta. Outro aspecto do espírito reprovado é a incapacidade de autoexame. Tudo é analisado, exceto o próprio coração. Todos erram, menos nós. Whitefield insistia que quando a igreja perde o hábito de se examinar, ela já está caminhando sem direção espiritual. Whitefield também via perigo quando a igreja começa a confiar mais em métodos do que na ação soberana de Deus. Estratégias substituem oração. Planejamento substitui dependência. E quando isso acontece, Deus muitas vezes permite o sucesso externo como forma de juízo. Há ainda o desprezo silencioso pela eternidade. Céu e inferno se tornam conceitos distantes, raramente mencionados. Whitefield pregava como quem cria que as pessoas realmente morreriam. Quando a eternidade perde peso, a santidade perde urgência. Por fim, Whitefield diria que o maior engano da igreja moderna é pensar que ainda está segura apenas porque ainda está ativa. Atividade não é proteção, somente Cristo é. Quando ele deixa de ser o centro, tudo o mais se torna apenas estrutura aguardando colapso. A pergunta final deste sermão não é dirigida ao mundo, mas à igreja. Não é se erramos, sempre erramos. A pergunta é: Deus ainda está nos confrontando? Ainda somos feridos pela palavra? Ainda somos corrigidos pelo Espírito? Ainda trememos diante da santidade? Porque se Romanos 1 descreve o mundo antigo, Whitefield mostrou que ele também descreve igrejas que sobreviveram à ortodoxia, mas perderam o temor. E se Deus ainda está nos incomodando, isso é misericórdia. Mas se ele já nos deixou em paz, então o juízo já começou. Silencioso, progressivo e devastador.
Que Cristo seja, ainda hoje, a única proteção contra um coração entregue a si mesmo.